Pois é, de volta então aqui no seu canal 10, nesse momento ao vivo, com reprise às 18 horas e às 24 horas. Como nós anunciamos, já estão aqui nos estúdios do canal 10, o Otair de Barbuio e a Maria Ida, a esposa dele. Hoje é dia de falarmos aqui de fé e falarmos da Igreja Católica da nossa cidade, do Brasil e do mundo, lógico. Mas antes, porém, começa no próximo sábado a decisão dos quadrangulares do Campeonato Paulista da Série A3. A partir de amanhã nós iremos informar você a respeito desses jogos que vão acontecer. E a Libertadores de América, não temos jogos no dia. Hoje tem jogo, Leozinho? Você que sempre me traz aqui, não temos jogo hoje não, né? Vamos ter amanhã e depois de amanhã. Portanto, Libertadores de América. Espaço então agora para a nossa Igreja Católica. Primeiro cumprimentando o amigo religioso, nosso querido amigo Otair de Barbuio. Otair, boa tarde mais uma vez aqui conosco. A gente já estava com saudade de vocês aqui no canal 10. Boa tarde. Boa tarde, Ivone. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham nesse momento. E mais uma vez, realmente, depois de um longo tempo, estivemos aqui no final do ano passado, várias vezes, e agora, depois desse espaço, estamos voltando para falar um pouco, como disse o Vono, falar um pouco de fé. Afinal de contas, nós da Igreja Católica estamos vivendo desde outubro do ano passado, estamos vivendo o Ano da Fé, que foi proclamado pelo nosso Papa Emérito, Papa Bento XVI, e que com certeza terá sua continuidade agora com o nosso Papa Francisco. Pois é, e acompanhando então o esposo, a Maria Ida, também presente aqui, para nós é uma satisfação ter um casal como vocês aqui no canal 10, porque vocês trazem coisas boas, coisas da igreja, coisas de Deus, de Jesus. Boa tarde para você, Maria Ida. Boa tarde, Ivone, boa tarde a todos que nos acompanham. E é com alegria que a gente está aqui, né, para falar um pouco de Deus. E a alegria é nossa. Bom, vocês vão falar mais diretamente sobre fé e algumas coisas do trabalho da nossa Igreja Católica. Fiquem à vontade os dois. Tranquilo. Na verdade a gente trouxe assim porque eu acredito que a gente precisa sempre trazer alguma coisa que possa colaborar para a evolução, para o crescimento, para a melhora da vida, da maneira de ser das pessoas. E então, aproveitando esse momento que a Igreja Católica vive a nível mundial, né, porque não é só aqui, não é só no Brasil, mas é no mundo inteiro onde a Igreja Católica está, nós estamos vivendo, acompanhando aí, né, de acordo com aquilo que a Igreja traz de Roma, do Papa. Então a gente vai vivenciar esse ano e promover ações que possam nos ajudar a crescer na fé. A gente sabe que o mundo vive hoje um momento de secularismo, a fé ela está sendo um pouco deixada de lado, o homem mais uma vez continua achando que não tem necessidade de Deus, que a natureza cuida de tudo. Então a gente vai trazer um pouco e tentar refletir um pouco com vocês a respeito da importância de se viver a fé. E a gente tem isso, se nós buscarmos, se a gente for analisar, se a gente for ver a Sagrada Escritura, nós vamos ver que aqui a gente encontra muita coisa de fé. Então eu vou pedir para a Maria Ida ler um pequeno texto do Evangelho de São Lucas, um texto curto, né, para que a gente possa, então, em cima disso aqui, a gente fazer uma pequena reflexão, para que você, que está nos acompanhando, possa, então, pensar na sua maneira de ser, na sua vida e na sua fé. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre, sem nunca desistir. Ele dizia: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que ia à procura do juiz pedindo: faça-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou:
Eu não temo a Deus, eu não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não fique me incomodando. E o Senhor acrescentou: escutem o que está dizendo este juiz injusto. E Deus não faria justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu lhes declaro que Deus fará justiça para eles, e bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar a fé sobre a terra? Então nós vemos nesse pequeno texto, quer dizer, em primeiro lugar, se nós formos analisar, a gente vai ver a importância da oração. Jesus quer colocar aqui para os seus discípulos, dando esse exemplo dessa mulher, que busca o juiz para que ele faça justiça para com ela. Ela com aquelas pessoas com quem ela está tentando resolver um problema. Esse juiz, é lógico que ele está protelando o seu processo, protelando as coisas e não dá solução. Mas ela continua insistindo, ela não desanima, ela continua pedindo, ela continua indo de busca desse juiz, indo ao encontro do juiz e sempre pedindo: faça-me justiça. Até o momento que esse juiz, apesar de não temer a Deus, apesar de não respeitar homem algum, mas vai chegar um momento que ele vai dizer: olha, eu vou fazer justiça para essa mulher, porque eu já não aguento mais a insistência dela. E Jesus faz essa interrogação, quer dizer, será que esse juiz, que é um homem que não teme a Deus, que é um homem injusto, se esse juiz se dobra à insistência da mulher, o que dizer de Deus, que ama de paixão, que ama incondicionalmente as suas criaturas? Então Jesus coloca que Deus com certeza fará justiça àqueles que pedem, e não vai ser uma justiça demorada, ele diz. É uma justiça que vai acontecer logo. Então Jesus coloca aqui para nós que Deus atende desde que nós saibamos pedir. Então é preciso, quer dizer, nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes a gente reclama que às vezes pedimos e Deus não atende. Mas será que aquilo que estamos pedindo é realmente bom para nós? Será que aquilo vai fazer bem para nós? Então a gente tem que pedir, mas sempre lembrar de colocar tudo nas mãos de Deus. É aquilo que o próprio Cristo também falou no momento em que ele estava ali perto de ser entregue para os seus algozes: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Então nós temos que pedir, mas pedindo a Deus também o discernimento para a gente saber se, de repente, por que não estamos sendo atendidos. A gente saber que, de repente, Deus não atende porque aquilo provavelmente não será bom para nós. Mas aí a gente vê a questão da importância de rezarmos. A oração, ela é imprescindível na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente precisa aprender a fazer da nossa vida uma oração. Muitas vezes as pessoas pensam que rezar é rezar um Pai Nosso, rezar uma Ave Maria, uma Salve Rainha, um Glória ao Pai, um Creio. Então essas orações, que são formas já feitas, que são importantíssimas, não podemos deixar de lado isso. O terço a gente sabe que é uma oração imprescindível na vida do cristão. Mas a gente tem que aprender a fazer da nossa vida uma oração. Do nosso dia a dia, em qualquer momento, em qualquer lugar, no seu trabalho, na sua casa, no lazer, na rua, em qualquer momento você pode elevar um pensamento até Deus e esse pensamento se tornar uma oração. Quer dizer, sempre que nós pensamos em Deus, sempre que a gente se volta para Deus, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente imagina é uma conversa com Deus. E conversar com Deus é rezar. Então a gente precisa estar atento para fazer da nossa vida essa oração. Mas aí Jesus fala também, ele faz aqui um questionamento, não sei se vocês perceberam na leitura,
O último versículo desse texto, ele vai dizer assim, ó: mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Então esse é o questionamento que Jesus faz. Ele coloca toda essa situação da viúva, que busca justiça, que consegue, e questiona os seus discípulos. Será que, quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar a fé sobre a terra? Por isso, então, que nós, queridos irmãos, queridas irmãs, nós precisamos, no nosso dia, alimentar essa nossa fé. Nós precisamos pedir a Deus que continue nos dando este dom. A fé é dom de Deus. Que Ele continue dando esse dom. E que a gente saiba abastecer essa fé no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso lazer, para que a gente possa manter a fé. A importância da fé, se nós pegarmos a Sagrada Escritura, nós vamos ver que em quase todos os momentos, em quase todos os sinais que Jesus realizou enquanto esteve aqui conosco, na sua vida pública, em quase todos ele chama atenção para isso. Ele não diz para a pessoa que foi de repente a tua religião que te salvou, não foi, o que te salvou? Foi a tua fé. Jesus é claro em dizer isso. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Nem ele fala, inclusive, para pessoas que não são. Vamos pegar, por exemplo, o centurião romano. É um romano, não é judeu, era opressor, não estava entre os oprimidos. E ele vem até Jesus para pedir a cura para um servo. Alguém que estava na sua casa, um servo seu, e ele pede a Jesus que o cure. E Jesus diz então que vai até a casa dele para curar o servo desse centurião. Aí ele vai dizer: Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa, mas se o Senhor disser uma só palavra, o meu empregado será curado. E Jesus então vai dizer: olha, eu não encontrei tamanha fé em todos os habitantes do povo de Israel. Então, Jesus não pediu para que ele mudasse, que ele se tornasse judeu para que pudesse curar o servo dele. Não. Simplesmente, de acordo com a sua fé, pode ir que o teu servo será curado. Já está curado. Então a gente vê a importância da gente vivenciar a fé no nosso dia a dia. A importância da gente buscar, da gente ter, da gente alimentar. E a fé até não é questão de tamanho. Uma outra coisa que a gente tem também na Sagrada Escritura. Porque às vezes a gente reza: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Mas de repente nós não temos fé. Então como é que Jesus vai aumentar uma coisa que nós não temos? Não é? Então o que é preciso? De repente não é nem tanto o tamanho da fé, mas a questão é ter ou não ter fé. Então nós precisamos ter. Jesus foi claro também quando disse que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma coisa minúscula, a gente pode mandar uma montanha que saia de um lugar e se jogue ao mar, e a montanha vai fazer isso. Para a gente ver que se a gente não consegue fazer nada é porque realmente a nossa fé é muito minúscula. Então a gente vai dizer: na verdade nós não temos fé. Essa que é. Então a gente precisa acreditar, a gente precisa crer nesse Jesus, a gente precisa acreditar que Ele está do nosso lado, a gente precisa acreditar que Ele nos acompanha e colocar nele a nossa fé. E vivenciando assim essa nossa fé, a gente vai conseguir realizar coisas que de repente a gente acha que não tem condições, mas que com fé a gente será capaz de fazer. Em cima do que vocês estão falando, a Maria ainda vai fazer mais alguma colocação ainda, nós estamos em cima do horário, mas dá tempo de fazer. Eu tenho dó, opinião minha, essa é uma opinião, eu tenho dó de quem se considera ateu. Tenho dó e oro por ele, rezo por ele. Vou dizer mais, Deus ontem deu uma prova, um testemunho, uma coisa tão simples da existência de Deus na minha casa. Depois que eu liguei para você, te convidei, você e a Maria ainda, para vir ao programa de hoje, eu poderia ter ido, porque até eu ia passar perto do seu trabalho, mas Deus me segurou na minha casa. Eu tinha que estar saindo às 2h pouco.
Acabei saindo 3h20. Por quê? Porque minha filha ia viajar e o que eu tinha que fazer no telefone já havia feito. Mas eu fiquei em casa, eu não sei porquê, eu fiquei em casa. Na hora que minha filha foi sair, eu observei um dos pneus do carro dela, apesar de ser um carro novo, estava pronto para explodir. Estava cortada aquela bolha, aquele negócio todo, e ela ia viajar, depois ia seguir viagem de Rio Preto para outra cidade para trabalhar. Então aí nós fomos ao borracheiro, trocamos, quando chegamos lá ele falou, esse pneu ia explodir, podia explodir a qualquer momento. Quer dizer, é a presença de Deus ou não é a presença de Deus que faz com que eu ficasse ali e fosse, Maria, lá no carro da minha filha, me despedir dela, e eu vi aquilo lá. Então, Deus é tudo. Você gostaria de fazer alguma colocação? Sim, Deus, ele sempre está se manifestando. Muitas vezes a gente não para ver, para ouvi-lo, né? E para sentir essa presença. É muito mais fácil as pessoas, mesmo a gente dizer, foi por acaso que isso aconteceu, foi uma coincidência, né? Mas na realidade não é isso. É a presença de Deus mesmo, o que aconteceu com você ontem, com certeza. Sim, não tem a menor. Infelizmente, as pessoas não conseguem enxergar nessas pequenas coisas do dia a dia a presença de Deus. Então, na verdade, a gente quer coisas grandes, nós queremos milagres, e por isso a gente não consegue ver a presença de Deus nas pequenas coisas. Ainda bem que você foi capaz de ver. Parabéns. Muito obrigado. Olha, Maria, eu espero contar com vocês outras vezes aqui no programa. Venham mais, para nós é uma alegria. Boa tarde para você. Boa tarde, obrigada. Muito obrigado, viu? Taíde, sei que a gente te incomoda, você é muito ocupado, trabalha muito, mas você precisa arrumar um tempinho a mais para nós aqui, né? Muito obrigado por você ter vindo, um grande abraço, boa tarde. De nada, Vona. A gente aqui agradece e sempre que possível você pode deixar que a gente vai estar por aqui. Muito obrigado. Se Deus quiser. Olha, às 6h tem a reprise do programa e à meia-noite também. Amanhã, a partir do meio-dia, nós estaremos ao vivo outra vez aqui no Canal 10, apresentando o nosso informativo Canal 10, jornalismo independente da nossa cidade na TV. Um grande abraço, tenham todos, uma grande tarde, uma feliz noite e até amanhã, se Deus quiser, aqui no Canal 10.